Glória a Deus. Meus irmãos, vamos abrir a Santa Escritura, Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. Efésios, capítulo de número 6, nós vamos ler o verso de número 10 em diante. Quero aqui dar um bem-vindo em nome de toda a igreja ao irmão Rafael e à irmã Jaqueline. São os irmãos que estão aqui. Louvado seja Deus pela vida dos irmãos. Os irmãos são muito bem-vindos. Permaneçam à vontade para adoração ao eterno e santo Deus. Aleluia. Meus queridos irmãos, eu havia preparado um outro texto para falar aqui aos irmãos. Porém, o Espírito de Deus, nesta noite, está a falar comigo, dizendo: há uma grande peleja, há uma grande batalha, há uma grande batalha. Eu quero dizer a todos aqui presentes que verdadeiramente uma grande batalha está travada. O Senhor Deus tem enviado seus exércitos celestiais para pelejarem por nós todos os dias. Quero dizer à irmã Leidiane, a sua família, há uma grande batalha que está sendo travada nesta noite por causa dos irmãos. O Senhor Deus tem pelejado. Glória a Deus, para defender, para abençoar, para prosperar, para dar alegria, para dar paz, para renovar os corações. E o nosso inimigo, o inimigo de Deus, está trabalhando ao contrário, para que tudo não aconteça da forma que o Senhor quer. Mas o Senhor Deus vence, meus irmãos, a peleja. E nós venceremos se permitirmos que o Senhor Deus venha operar em nós. Glória a Deus! Vamos ler o texto sagrado, Efésios, capítulo 6, versículo 10. A armadura de Deus. Lemos até o verso de número 12. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Até aqui os irmãos podem tomar assento, por favor. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, aqui no texto em que lemos, irmã Leidiane, toda a igreja, o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja que estava em Éfeso. E Paulo se acha no dever, na responsabilidade de advertir aquela igreja, de instruir, de ensinar, de exortar aquela igreja acerca da grande batalha, acerca do grande conflito que é travado, como eu disse agora mesmo, por causa daqueles que Deus tem chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus! E Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que temos que nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Louvado seja Deus.
Glória a Deus. Meus irmãos, prestem atenção. É no Senhor Deus que nós somos fortalecidos para este combate. Este texto, meus irmãos, retrata exatamente a situação de um soldado que está sendo preparado para a guerra, para a peleja. Todos os soldados, antes de ir para a guerra, precisam passar por uma preparação. Eles precisam serem treinados com exercícios difíceis, com exercícios físicos, com exercícios psicológicos. Eles precisam ser preparados fisicamente, psicologicamente. Precisam receber instruções ali naquele comando que os recrutou. Eles precisam ser equipados com todos os elementos importantes e necessários para a guerra. Se eles não passarem por preparação, se eles não forem fisicamente, se eles não forem preparados em todos os sentidos para o combate, se eles não receberem os equipamentos necessários, as armas de guerra, e forem enviados para o combate sem serem treinados e equipados, certamente, facilmente morrerão no combate por falta de instrução, por falta de ensino, por falta de serem treinados, de serem equipados para o combate. Então o apóstolo Paulo, meus irmãos, utiliza esta linguagem para falar à igreja de Éfeso sobre a responsabilidade, a seriedade que é na nossa vida espiritual. Ei, meu irmão, preste atenção. Até hoje tem muitas pessoas que não sabem disto. Nós estamos no meio de uma guerra. Estamos no meio de um conflito árduo. Estamos no meio de um combate árduo, meus irmãos. É uma guerra invisível, uma guerra sem sangue, uma guerra que não é travada com as armas carnais. Não, meus irmãos, com armas físicas. E a nossa luta, diz o apóstolo, que não é contra a carne e o sangue. Então ele está dizendo na santa palavra do Senhor: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ei, meu irmão, minha irmã, a senhora que veio nesta noite aqui nesta reunião simples, dizendo: eu preciso receber uma instrução de Deus, eu preciso ouvir a Deus. Deus está falando ao seu coração nesta noite. Qual é a mensagem que Deus está falando ao seu coração? Ele está dizendo: fortalecei-vos no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor. Fortalecei-vos na força do seu poder. Meus irmãos, no Senhor Deus somos fortalecidos. No Senhor Deus, meus irmãos, no seu poder somos fortalecidos para este grande combate. Somente em Deus, meus irmãos, podemos encontrar força, a força necessária para combatermos neste grande combate. Glória a Deus, aleluia. Prestem atenção. O conflito, o combate é tão grande que não podemos combater sozinhos. Pastor, o senhor está dizendo que eu não posso combater sozinho, sozinha. O senhor pode, pastor? Não. Nenhum de nós que estamos aqui nesta noite, glória a Deus, podemos combater neste combate e sermos vitoriosos sozinhos, meus irmãos. Não podemos. O salmista Davi, falando do livramento de Deus, ele diz: Ele, o Senhor Deus, enviou do alto e com a sua mão ele me livrou. Tirou-me de um charco de lodo, um tremendal horrível.
firmou os meus passos, Ele me livrou de forte inimigo, porque era mais poderoso, era mais forte do que eu. Preste atenção, a revelação da palavra que Deus está dando aqui nesta noite. O seu inimigo, minha irmã, o seu inimigo, meu irmão, é mais forte do que a senhora, é mais forte do que o senhor, é mais forte do que eu. É a palavra de Deus que diz, não sou eu que estou dizendo. Por isto há necessidade de nós chegarmos até o Senhor Deus. Por isto é que o apóstolo está dizendo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque de nós mesmos não podemos vencer o inimigo, mas quando descemos à fonte de águas vivas inesgotável, aleluia, quando chegamos diante do Deus vivo, meus irmãos, e entramos em sua presença santa, então Ele nos reveste com a sua armadura, Ele nos capacita, nos fortalece, e agora nós já podemos erguer a cabeça e irmos para o combate, enfrentarmos o conflito, a grande batalha que está posta para nós. Glória a Deus. O apóstolo continua dizendo, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Preste atenção, tem muita gente que diz, os crentes falam muito em diabo, eu não gosto de ouvir, eu não gosto disso, eu não gosto de ouvir esse nome, eu não gosto que fala desse nome. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, nós não falamos dele para o bem dele, não. Falamos contra ele. Falamos a verdade. E não falamos porque queremos, é a Bíblia que diz. A Bíblia diz que, nos revestindo do Senhor, nós podemos ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Glória a Deus. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Como é astuto o nosso inimigo. Como é astuto Satanás. Como ele tem agido com tanta astúcia para tentar destruir as famílias. Como ele é sujo e imundo. Com a sua sujeira, vai entrando. A palavra de Deus diz que ele entra, sabe de que forma? Com um sapatinho de algodão. O que significa isto, pastor? Ele vem sutilmente, vem devagarzinho e entra na casa, na família. Ali ele faz morada. E depois que entra, por que ele entra, pastor? João capítulo 10. Versículo 10, o Senhor Jesus diz, o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. É para isto que ele entra. Eu preciso interromper esta mensagem por alguns instantes para contar aos irmãos um testemunho que eu ouvi de um pregador, um pastor que pregava em um congresso. Esse pastor disse que teve um sonho. E naquele sonho, um homem estava fazendo pactos com Satanás, para que Satanás lhe desse uma casa, uma mansão, uma casa bonita. E aquele homem então, fazendo pactos com Satanás, pouco prazo ele recebeu a casa com que ele havia pedido para Satanás. Mas ele diz que um dia está reunido para a inauguração da casa. E ele convidou os parentes, os amigos, convidou os vizinhos, convidou muitas pessoas. E as pessoas chegaram para a festa e de repente estavam todos reunidos para a festa. Mas de repente chega um homem estranho no meio deles. Um homem que não havia sido convidado. E este homem, quando fez o acordo com
aquele homem que pediu a casa disse: eu faço um acordo se você me der uma casa, uma mansão bonita. Satanás disse para ele: eu vou te dar a casa, eu só quero uma coisa na casa. Eu quero colocar um prego na parede da sua casa. Somente isso. Vou te dar a casa, mas eu quero um lugar para pregar um prego na parede da sua casa. Glória a Deus. Então ele está com aquela casa bonita, aquela mansão, as pessoas admirando a sua casa, andando de um lado para o outro, sorridentes. De repente, chega um homem estranho, com um martelo e um prego na mão e uma sacola pendurada no braço. Ele vai até a parede e fica o prego, as pessoas ficaram olhando, impressionadas, preocupadas. Que coisa estranha, que pessoa esquisita é essa, que homem esquisito é esse? Aí ele prega então aquele prego na parede. E depois de pregar o prego na parede, ele tira a sacola que tinha alguma coisa dentro e pendura naquele prego. Então o moço daquela casa vem para ele e diz: você não pode fazer isso na minha casa, você nem foi convidado para entrar aqui. E aquele homem, sem que as demais pessoas entendessem, disse para ele: por que eu não posso colocar aqui esse prego? É porque a casa é minha. Ele disse: a casa é sua, mas o prego é meu. Foi isto que nós acordamos. Você já se esqueceu? E aquela sacola que ele pendurou no prego, havia uma coisa muito mal cheirosa. Começou a exalar um odor terrível pela sala, pela cozinha, por toda a casa onde aquelas pessoas estavam, de forma que as pessoas nem podiam ficar dentro da casa, saíram para fora, tampando com a mão o nariz, porque estava muito mal cheiroso no interior daquela casa. Aí o moço disse para aquele homem: o prego é seu, a casa é minha e o prego é seu, então você não pode colocar isso aqui. E aquele homem disse: olha, a casa é sua, você põe na sua casa quem você quiser, mas se o prego é meu, eu faço o que quero, eu coloco no prego o que eu quiser. Você trouxe essa sacola com mau cheiro, eu não sei nem o que tem dentro dessa sacola. Está cheirando mal, está muito ruim aqui. E aquele homem disse para ele: na sua casa você faz o que quer, mas no meu prego eu coloco o que eu quiser. O prego é meu, eu coloco o que eu quiser. Glória a Deus. Pastor, é apenas um sonho. Foi um sonho. E aquele pastor contou, e esse testemunho é uma forma simples de entendermos como Satanás tem feito no meio das famílias, no interior das casas. As pessoas dão um lugarzinho para ele, e é o suficiente para ele estragar toda a casa, estragar toda a família, Glória a Deus. trazer tristeza, trazer mau cheiro. Então, meus irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque o apóstolo está dizendo que nós temos que ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Vejam o quanto é sério. No versículo 12 ele diz: porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Sabe o que são esses agentes? São demônios que estão dominando esta terra. Glória a Deus. Talvez o senhor e a senhora tenham reparado os acontecimentos dos últimos dias nesta terra. Estão querendo acabar com a família. Estão querendo falar para os que nascem do sexo masculino que agora eles não são do sexo masculino, eles precisam pensar o que eles são. Estão querendo falar para as crianças que nascem do sexo feminino que elas não são femininas, elas têm que entender, elas têm que experimentar, elas têm que descobrir para saber o que elas são.
O que é isto, pastor? São os dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais da maldade, demônios que agem de forma invisível e domina este mundo pecaminoso aí fora. Glória a Deus. Estão querendo desconstruir o que nós aprendemos através da ética, através da boa moral, aquilo que nós recebemos, irmão Euclides, dos nossos pais, as coisas bonitas, a família que foi constituída por Deus. Estão querendo acabar com a família. Mas, meus irmãos, temos que resistir. Como vamos lutar, pastor? A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Irmã Leidiane, minha filha, sua luta não é a carne e o sangue. Quantas vezes as famílias que estão aqui sabem muito bem do que eu estou dizendo. Quantas vezes Satanás começa a querer colocar o marido contra a esposa contra o marido, como se eles fossem inimigos, quando na verdade Deus os uniu para serem amigos, para serem companheiros, auxiliadores, para ajudarem nesta tarefa tão árdua aqui na terra. Meus irmãos, há uma grande batalha, não se engane, há uma grande batalha contra mim, há uma grande batalha contra o senhor, contra a senhora. Pastor, não diga isso, eu estou com medo. Não tenha medo, não tenha medo. Apenas ouça a instrução da palavra do Senhor. Que instrução é esta? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Pastor, eu quero me fortalecer no Senhor. Eu quero ser fortalecido na força do seu poder. O que eu faço? É preciso ler a palavra para ser fortalecido. A santa palavra de Deus. É preciso orar sempre em busca do poder de Deus. É preciso comparecer ao santuário de oração para a adoração ao Deus eterno. É preciso receber tudo que Deus tem para entregar. O renovo maravilhoso, os dons excelentes do seu Espírito. É preciso ficar firme diante de Deus. É preciso, para ser fortalecido na presença de Deus, é preciso dizer não ao pecado, não a Satanás, não ao pecado. Quando o Satanás chegar diante do Senhor e da senhora dizendo: toma, é bonito, eu preparei para você, é seu, eu te dou. Você tem que dizer: não, Satanás, não ao pecado. Eu não tenho mais prazer no pecado. Eu resolvi abandonar o pecado. Resolvi abandonar os desejos da minha carne. Eu resolvi dizer não para isto, para abrir o meu coração para o Senhor Jesus. Aleluia! Para me fortalecer na presença de Deus, para me fortalecer no seu poder. Meus queridos irmãos, o Evangelho do Senhor Jesus é poder. Muitas vezes o senhor e a senhora procura, às vezes até já procurou, ir a uma igreja, buscando de Deus uma palavra, buscando algo que mude a sua vida, e não tem encontrado. Muitas vezes o que encontra? Apenas peças teatrais, apenas situações de comédia, coisas que agradam a carne, que faz sorrir. Este não é o Evangelho do Senhor Jesus. O apóstolo São Paulo diz em suas palavras: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Aleluia! E é neste mesmo poder que ele está. A palavra de Deus nos manda nesta noite que nós nos fortalecemos, que nós sejamos fortalecidos neste poder de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Eu não quero me estender mais, meus queridos irmãos. Apenas quero deixar aqui a mensagem da palavra de Deus. A irmã Leidiane, com a sua casa, com a sua família,
teve uma decisão maravilhosa em convidar a igreja do Senhor Jesus para vir aqui adorar ao Senhor. Isto porque quando a igreja do Senhor Jesus se reúne para adorar ao Senhor, então, meus irmãos, os santos anjos de Deus são enviados para pelejarem por nós. Eles estão aqui nesta noite. Eles estão pelejando por nós, estão guerreando as nossas pelejas. Pastor, eu não estou vendo eles aqui nesta noite. Não está vendo, porque são espíritos ministradores de Deus em nosso favor. E o Espírito não possui forma sobre o espaço, mas eles estão aqui nesta noite. Estão operando, cortando com espada nua, desembainhada, todo mal que muitas vezes tem feito oposição contra a minha vida, contra a sua vida. Eu rogo ao Senhor Deus, por intermédio do Espírito Santo maravilhoso, a operação do Senhor aqui nesta casa, nesta família e em todos os que aqui compareceram nesta noite. Meus queridos irmãos, nós vamos encerrar esta mensagem por aqui, pois não é por muito falar que será ouvido. Acredito que todos aqui compreenderam. Quero dizer aos irmãos, às famílias que estão aqui, traga Jesus para a sua família. Traga Jesus para a sua casa, como nós cantamos em adoração ao Senhor aqui nesta noite. Peça para Jesus permanecer na sua casa. Aleluia. Convide Jesus para permanecer na sua casa. Mas não convide apenas de boca para fora. Pastor, como é que eu posso convidar Jesus para entrar na minha casa e ele vem entrar e nunca mais vai sair? Quando você diz, a partir de hoje, está cortado a relação com o pecado. A partir de hoje, você chega diante de Jesus e diz, Senhor Jesus, a partir de hoje, mentira na minha vida não tem mais espaço. Engano na minha vida, não. A partir de hoje, tudo que for sujo, imundo, pecaminoso, tudo que for lixo, está excluído da minha vida. Vem, Senhor Jesus, entra na minha vida e na minha casa. Aí sim, a partir desse momento, o Senhor Jesus fará morada em sua casa. Ele diz, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele também ceará comigo. Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos que estiveram presentes aqui nesta noite. Meus queridos irmãos, deixo aqui o convite aos amados irmãos. Querendo fazer uma visita à nossa humilde congregação, serão todos muito bem-vindos. A irmã Leidiane tem estado lá, né? E muito nos alegra quando vai cultuar o Senhor conosco.